Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que vai nos dar discernimento da palavra de hoje. Hoje nós estaremos fazendo a reflexão em Atos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 48, mas eu somente vou ler o versículo 4, o 5 e o 6, que diz assim: Cornélio, esse, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensagem a Jope e manda chamar Simão, que tem pelo seu sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Irmãos, essa palavra fala sobre um centurião chamado Cornélio, né? Cornélio era um homem temente a Deus, não só ele, como toda a família dele, as pessoas que servia ele, os soldados dele, todos eram tementes a Deus. Então Cornélio, como era temente a Deus, ele fazia suas orações. Num determinado dia, um anjo apareceu para ele, né? E ele ficou com muito medo, né? Teve muito temor do anjo, né? Então o anjo disse para ele que Deus tinha ouvido as orações dele, né? E tinha se agradado porque as esmolas, porque ele ajudava as pessoas pobres da época dele, né? Então ele era uma pessoa muito bondosa, né? Era temente a Deus, né? E ajudava muito as pessoas. Então ele era muito reconhecido na cidade dele, muito respeitado por ser um homem bom, né? Então o anjo veio e disse para ele assim: Você manda chamar em Jope, a cidade de Jope, um homem chamado Simão, que tem pelo sobrenome Pedro. Ele vai falar contigo, né? Então, o Cornélio comenta tudo isso com um soldado dele e pede: vá até Jope e manda chamar uma pessoa chamada Simão, que tem pelo sobrenome Pedro. Pedro estava seguindo, né, o seu caminho ali perto da cidade e ele subiu no eirado, né, por volta de 1h06. E lá ele foi orar. E na hora que ele foi orar, ele estava com fome. De repente, Pedro teve uma visão. Ele viu um lençol cheio de aves, de animais com 4 pernas e répteis e aves, né? Então uma voz veio para ele e disse assim: Pedro, mata e come. Então Pedro disse assim: Não, Senhor, eu não como animais impuros, né? Então o Senhor disse assim: Pedro, não chame de impuro o que eu purifiquei. Isso veio para Pedro, mas Pedro não conseguiu compreender. Ele ficou muito impressionado com uma visão, né? E ele queria poder entender essa visão. Estando ele lá, apareceu o soldado, né, que foi enviado por Cornélio. Ele explicou que o chefe dele, o Cornélio, queria ver ele, né? Então ele pega e vai ao encontro de Cornélio, né? Cornélio se dobra, né? Se ajoelha na frente dele e Pedro diz: Não, você não precisa me ajoelhar porque eu sou homem igual a você. Eu temo a Deus igual a você, né? Eu sou um servo de Deus igual a você, né? Não precisa disso. Então ele manda perguntar: Mas por que, Cornélio, você me mandou me chamar, né? E então ele diz: Olha, eu estava orando, apareceu um homem de branco para mim, né? Que é um anjo, e disse que pediu que era para mim chamar você,
que você ia falar conosco. Então, Cornélio convidou todos os parentes deles e as pessoas mais chegadas ali, os amigos e os parentes mais chegados dele, então reuniu um monte de gente ali na casa dele. E Pedro começou a falar da misericórdia do Senhor, né? Que Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia para a remissão dos nossos pecados. Que ele veio, trouxe um evangelho da paz para os judeus, né? No entanto, Pedro achava que somente o evangelho do Senhor era para os judeus, né? Ele até fala assim, no capítulo 10, versículo 28, que diz assim: a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou se aproximar de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considera comum ou imundo. Ali Pedro já, na hora que ele chegou e começou a pregar a palavra, então o Espírito Santo falou com ele ali que Deus não fazia acepção de pessoas. Então ele diz assim no capítulo 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas pelo contrário, a qualquer aquele que teme e é justo é aceitável aos olhos do Senhor. Porque a palavra foi enviada para os filhos de Israel e foi anunciado o evangelho da paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, né? E todo aquele que crê, se arrepender dos seus pecados e crê que Jesus morreu para a remissão dos pecados, então Pedro estava pregando isso. E quando Pedro pregava, né, dizendo que Jesus era o nosso Senhor, Jesus de Nazaré, que veio com o Espírito Santo, que João Batista já veio anunciando a vinda dele, né? Então Pedro achava que somente os gentios, os judeus, que eram para receber a palavra de Deus. Então ali que Pedro começou a compreender que quando ele estava pregando ali a palavra, de repente o Espírito Santo pousou sobre aquelas pessoas que estavam ali e elas começaram a falar em línguas. E daí no capítulo 44 fala assim, no versículo 44 fala assim, ainda Pedro falando essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram circuncisos, que vieram com Pedro, admiraram-se também, porque os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então Pedro compreendeu que aqueles animais que ele viu lá naquele lençol, Deus estava falando. Esses daí são os gentios. Então, não são animais, são pessoas que Pedro foi compreender que quando os gentios que estavam ali, que não eram judeus, né? Porque Pedro já deixou dito que os judeus, ele não se misturava com outra raça. E o povo de Cornélio era outra raça, eles não eram judeus. Então, o Senhor veio e mostrou a misericórdia dele e mostrou para Pedro também que o Senhor também aceitou. Se toda pessoa que é justa, toda pessoa que aceita a misericórdia do Senhor, aceita Ele como seu Senhor e Salvador na sua vida, o Senhor aceita essa pessoa como filho. Ali Pedro compreendeu
que aqueles animais eram os gentios. Então Deus não deu só a misericórdia dele para os judeus, muito pelo contrário, os judeus rejeitaram ao Senhor, mas ele deu para outro povo, que era nós, os gentios. Nós também vamos fazer parte, porque nós fomos escolhidos já desde o início, desde a criação do mundo. Nós já fomos escolhidos, está dizendo no versículo 41, está dizendo assim: não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dele os mortos. Então, quando o Senhor escolheu os gentios, ele escolheu também, quando ele escolheu os judeus, ele também escolheu os gentios. Então, o Senhor já sabia disso, mas nós não sabíamos, nem os apóstolos sabiam disso, né? Então, nós também fazemos parte dos escolhidos do Senhor. Por quê? Porque nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador. E ali, quando Pedro estava pregando, né, o Espírito Santo veio, batizou a todos que estavam ali e eles começaram a falar em línguas, né? Por isso que Deus levantou Paulo para pregar para os gentios e Pedro para os judeus, né? Então, esse é o sentido também do Senhor ter escolhido Paulo, porque Paulo pregava para os gentios. Então ali Pedro começou a entender que grande era a misericórdia do Senhor, não só para os judeus, mas para nós, os gentios, que nosso nome já estava escrito para sermos escolhidos. A gente só precisava ser chamados. O Senhor nos escolheu, Ele já deixou escrito o nosso nome, mas no momento certo Ele vem e chama todos nós. Agora, meu filho, você vai seguir o meu caminho. Agora eu vou te mostrar o meu caminho. E tão grande e maravilhosa é essa esperança que o Senhor deixou para nós, os gentios, que hoje não somos mais gentios, somos filhos de Deus pela santa misericórdia do Senhor. Então, irmãos, todo aquele que crê, for batizado e andar nos caminhos do Senhor, obedecer, será salvo. Esse é o caminho do Senhor. Então, para a gente poder entender bem esse versículo, que tem algumas pessoas que confundem dizendo que o Senhor diz assim que todas os bichos são puros, que possam comer, né? Quando Pedro vê ali, Pedro vê répteis, né? A gente não come répteis, né? Então, assim, o Senhor não estava falando sobre bichos, estava falando sobre os gentios. Então, o Senhor estava falando sobre aquelas pessoas que estavam junto com Cornélio, que receberam o dom do Espírito Santo, foram batizados em línguas e começaram a falar, e Pedro ficou impressionado com isso. E hoje essa misericórdia está aqui para todos nós. Grande é a misericórdia do Senhor. Então, irmãos, que esse entendimento fique para que a gente possa ser muito grato a Deus e pedir misericórdia ao Senhor, para que o nosso nome não seja tirado do livro da vida, que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê felicidade, mas a gente tem que buscar todos os dias a perfeição nos caminhos do Senhor. Tem dias que são dias bons, tem dias que são dias maus, tem dias de tristeza, tem dias de alegria, mas faz parte da nossa vida. Nós somos seres humanos, nós somos frágeis, nós sentimos dor,
Nós precisamos de socorro, mas o Senhor é o nosso socorro presente. Então, todo aquele que vive na obediência só tem a prosperar nos caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Ficamos com essa palavra de reflexão para sermos sempre gratos ao Senhor, de saber que um dia Ele lembrou de nós, não somente os judeus, mas nós que éramos gentios e agora somos filhos de Deus para a glória dele. E eu deixo uma oração para você. Querido Deus, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor, que teve grande misericórdia em nos escolher, Pai, e dizer que nós somos seus filhos também, porque grande é o teu amor, Pai. Deus seja louvado, Senhor, nos ajude a nos fortalecer nos seus caminhos, Senhor, porque essa misericórdia, ninguém pode negar tamanha misericórdia de poder um dia estar com o Senhor no seu reino de glória, Pai. Andar nas ruas de ouro, no seu reino, na cidade celestial, toda feita de ouro, de diamantes. Essa paz tremenda no coração, essa alegria, quem pode negar tamanho amor, Senhor? Não deixe que os teus escolhidos, Pai. A tua palavra fala, muitos foram chamados, mas somente alguns foram escolhidos, porque eles querem ficar nos seus caminhos e os outros, infelizmente, não quer tamanha salvação. Então, por esses escolhidos, eu peço, Senhor, que no Senhor nos ajude, Pai. Não deixe que a gente se desvie dos seus caminhos. Pela tua misericórdia, eu te peço, em nome de Jesus.